Olá, pessoal. Eu sou a professora Silvia, sou professora de Educação Física da Rede e atualmente doutoranda em Psicologia da Aprendizagem e Desenvolvimento Humano pela Unesp de Bauru. E gostaria de agradecer à Secretaria de Educação, ao AME, no nome da professora Aline Felipe, né, pelo convite de estarmos aí realizando esse ciclo de palestra a todos vocês. Então, espero que vocês gostem, que consigam aí ter um pouco de informação e que essa informação seja importante no dia a dia, no contexto de cada um de vocês. Bom, então vamos lá. Nosso tema de hoje é cérebro saudável e vida saudável. Benefícios da atividade física e da estimulação mental para a saúde. Quem, pratica a atividade física? Por que eu coloquei essa pergunta? Para você realmente se perguntar: será que eu pratico atividade física? Lembrando que essas atividades físicas são as caminhadas esporádicas, são os jogos, os esportes que realizamos sem a presença de um professor, de um técnico, de algum profissional. São aquelas atividades mais livres, que fazemos aí nos nossos momentos de lazer, tá ok? E aí, vocês praticam exercício físico regular? Já o exercício físico regular é aquele que a gente tem uma orientação profissional, seja numa academia, seja com personal trainer, que são as atividades mais comuns, que vemos, mas também outros tipos de esportes, como judô, natação, tá? E que essencialmente tem a figura aí do profissional. Então, e aí, Vocês praticam o exercício físico regular? Regular, todos os dias da semana, pelo menos 5 dias na semana, ou 3 vezes na semana? Como que é essa prática do dia a dia de vocês? O ideal seria que todos tivessem um tempo de lazer, um maior tempo para voltar a si mesmo, mas a gente entende que os dias de hoje são conturbados em relação ao nosso trabalho e nós realmente precisamos trabalhar bastante, geralmente não tendo muito tempo aí disponível para atividade física. Mas a gente vai entender também que a atividade física ou exercício físico não precisa ser algo enorme, que tome muito tempo dos seus dias. A gente vai compreender que a atividade e exercício físico podem fazer parte, sim, do contexto do dia a dia de vocês, de uma maneira mais leve, mas que vai fazer uma diferença na vida e na saúde de cada um. Antes de mais nada, é importante a gente conversar, que a prática de atividade física ou exercício físico essa questão, evita o suicídio, já que a gente vai estar falando sobre saúde mental? Não, Claro que nós vamos ver aí no contexto da nossa palestra que a atividade física ela ajuda e auxilia em alguns transtornos mentais, mas não evita, Não é só se utilizando dos benefícios da atividade física que a gente vai conseguir curar um transtorno mental. Pelo contrário, exige um auxílio profissional, tanto de psicólogos, psiquiatras e outros profissionais aí, uma equipe multidisciplinar que possa ajudar também a recuperação, ou pelo menos que faça que essa pessoa possa aprender a lidar com o transtorno que ela tem. Então eu deixo aí como uma oportunidade de estar mostrando para vocês o 188, que é o CVV. Eles têm alguns profissionais lá habilitados e sempre estão 24 horas para atender as pessoas que estiverem em um momento de conflito, em um momento que possa levar aí à tentativa de suicídio, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que compreender qual é esse mundo, o mundo contemporâneo, o mundo que a gente vive.
Como eu estava falando, a gente vive num mundo de muita correria, de muito trabalho, de muita produção e esquece um pouquinho da nossa saúde, né? E de onde vem tanta correria? Vem desse desenvolvimento tecnológico, né, desse aumento constante da produtividade, do quanto a nossa sociedade pede que a gente seja produtivo bem cedo, né? Já na infância, já na escola, as crianças já tendem a ter esse contexto de produção, de realizar suas atividades, de aprender rapidamente as letras, de aprender rapidamente os números, né? Então, desde pequenininho, a gente já vem sofrendo com essas constantes pressões sociais. Então, esse aumento da produtividade, esse aumento tecnológico fez com que a gente produzisse muito mais e esquecesse mais do nosso tempo, né? Do nosso tempo de lazer, do nosso tempo de descanso. Consequentemente, aí a gente acaba esquecendo também da nossa saúde, né? E diante desse aumento da produtividade e dos meios tecnológicos, a gente acaba ficando muito mais tempo em frente à televisão, em frente aos aparelhos eletrônicos como celulares, computadores, seja trabalhando, seja até como fuga para os momentos de lazer. São atividades que são essas atividades mais paradas, mais sedentárias. Geralmente a gente opta justamente por estar muito cansado e não querer buscar outro tipo de lazer, né? No caso, a própria atividade física, outros tipos de estimulação, que não a televisão, o celular, redes sociais, enfim, né? E, consequentemente, esse sedentarismo atrelado aos meios tecnológicos que também nos auxiliaram a ter mais conforto. Nós hoje temos sofás maravilhosos, nós temos opções de conforto muito melhores que acabam também fazendo parte do nosso contexto, do nosso dia a dia e também, consequentemente, chama mais ainda a gente para ficar sentado, para ficar deitado, para ficar no ritmo sedentário, né, da vida. E, infelizmente, nosso corpo ele é afetado, a nossa saúde também está sendo afetada aí diante desse contexto tão sedentário, tá? E é importante frisar, né, que a nossa saúde no geral, eu não estou aqui falando que o nosso corpo tem essa divisão de corpo e de mente, de saúde mental e saúde física, não. A saúde física, ela importa para a mente, assim como a saúde mental, ela importa para o nosso corpo, ou seja, né, todo o corpo, ele atua num contexto completo, um contexto geral, uma coisa vai influenciar na outra, sim. A gente também esquece, né, que a qualidade de vida é esse bem-estar físico, mental e social, todo o grupo completo, né, e vemos aí o social também, não adianta nada a gente fazer caminhadas, explorar esse lado físico, conseguir estimular a mente, explorar esse lado mental e esquecer também que nós somos seres sociais, que é muito importante que a gente se socialize, que a gente converse, que a gente extravase nossas emoções, consiga conversar sobre elas, coisa que ultimamente com a pandemia tem ficado muito difícil. Então, é importante também a gente estar voltando aí para esse conceito de qualidade de vida que vai visar um ser integral, né? Nós, com uma visão mais integral, né? Não só o físico, não só o mental, não só o social. Quais são os pontos da vida de vocês que estão em declínio, né? E que podem ser melhor estimulados no decorrer aí dos dias, no decorrer da semana. Claro que o que está afetando também a nossa qualidade de vida são alguns fatores de risco. O tabaco, o cigarro hoje vem sendo muito mais utilizado, né? Teve um período que teve uma queda, mas os jovens de hoje têm utilizado novos tipos de cigarro, tem o cigarro eletrônico, o narguilé, enfim, várias outras possibilidades aí que estão vindo com muita força e isso precisa ser revisto, isso precisa ser conversado entre os jovens, isso precisa ser melhor explorado.
né? A própria poluição do ar em grandes centros urbanos, as dietas que estão cada vez mais inadequadas, a gente com a correria e com esse mundo né, contemporâneo aí de produtividade, esquece, né, de parar, de ver, né, o alimento, de saborear o alimento, não há tempo, né? Engole-se a comida e vai embora. Então também o voltar a essa dieta é importante e observar, né, a alimentação também. O álcool e o próprio sedentarismo aí estão afetando, né, estão afetando a saúde no contexto de muitas pessoas. E aí, quando esses fatores de risco atuam, né, eles vão trazer as doenças crônicas, né, que são as doenças cardíacas, que estão a cada dia maiores, as diabetes que estão aparecendo em jovens e crianças a cada dia mais, né, e, consequentemente, também os transtornos mentais. Com a pandemia, a gente teve um grande aumento, né, talvez sim, pela própria pandemia, mas a gente já percebia que esse aumento iria acontecer pelo contexto e pela forma como estamos levando a vida e essa busca pelo ter e essa busca pelo consumo que vai a cada dia nos deixando mais ansiosos e mais angustiados por não conquistar ou por conquistar e querer mais, né? Então isso é uma coisa muito da nossa época, muito do nosso mundo que precisa ser revisto, né? E consequentemente a depressão aí junto com a ansiedade vai afetar cada um de nós. Também pelas frustrações, né? Nós somos seres que não estamos lidando muito bem com as frustrações e precisamos cada dia mais voltar a nós mesmos, compreendermos mais as nossas emoções, compreendermos mais o que realmente importa para as nossas conquistas e determinar focos que sejam e que façam parte da nossa realidade, né? Muitas vezes as pessoas estão focadas em coisas que às vezes não fazem parte da realidade, não fazem parte do contexto dessa pessoa e ela se coloca numa posição de que tem que conquistar, de que é necessário para ela. E claro, as frustrações virão e consequentemente, né, vai levar a esses transtornos e essas frustrações que acabam realmente colocando a pessoa para baixo e dificultando cada vez mais uma melhora, né, nessas pessoas. E diante disso, eu trago aqui, né, o Diagnóstico Nacional do Esporte, de como que as pessoas estão agindo, estão realizando as práticas esportivas, tá? Então, nessa classificação, nós temos aí um problema, né? Uma epidemia global em termos de sedentarismo. Então, nós temos aí 25,6% de praticantes de esportes, tá? 28% que praticam atividades físicas, mas um núcleo muito alto, né, de pessoas que estão sedentárias, né, que não estão praticando aí nenhum tipo de atividade física e assim, consequentemente podem comprometer com o passar dos anos a saúde. Então aí grande parte da população mundial é sedentária, né, e a gente não vê grandes propostas de políticas públicas que vão alcançar, né, que possam alcançar a maioria das pessoas. Isso é uma coisa muito importante de trabalhar socialmente em relação à busca, né, de atividade física, de exercício físico e que essas práticas possam chegar de maneira gratuita, né, que sejam, se tiverem, né, que ser pagas, que sejam em valores bem acessíveis a toda a sociedade. Mas a gente sabe que a atividade física, né, o caminhar, a corrida, o andar de bicicleta, não são meios que requerem grandes gastos, né? Então, talvez seja interessante meios de políticas públicas que reduzam cargas de trabalho ou que coloquem dentro das próprias empresas momentos de lazer e de atividade física
para que seus funcionários possam exercer, seja num período de trabalho, ou seja em algum momento pós-trabalho, mesmo dentro da empresa, tá? Então, é interessante e importante buscar, olhar para essa possibilidade dentro das empresas ou em outros ambientes trabalhistas. Os fatores que vão interferir aí na prática ou não dessas atividades físicas. Então, né, por que será que as pessoas não praticam? Geralmente por questões sociais, por não ter apoio, eu não vou praticar sozinho, eu tenho vergonha, eu tenho medo de caminhar na rua sozinho, eu gostaria de alguém, ou na saída do trabalho não tem, né, no caso, principalmente das mulheres, eu não tenho com quem deixar os filhos, eu saio do trabalho e vou para casa, mas com os filhos eu não tenho como fazer atividade, enfim. São muitas questões sociais que podem estar impedindo a prática. As questões ambientais de acessibilidade, né? Geralmente pessoas que moram muito longe de locais que possam permitir a prática de atividade física, às vezes meios urbanos são mais dificultosos para você estar praticando, seja na rua, né, por conta da violência, outros locais que possam impedir essa acessibilidade, então, para essa prática. A própria história pessoal, a gente sabe que quem já praticou atividade física, então se você aí em casa, né, se você aí que está assistindo, já praticou atividade física, você tem uma maior probabilidade de retornar ou uma maior probabilidade de se manter por mais tempo dentro da prática. Aqueles que nunca, que tem na sua história pessoal de nunca ter gostado das aulas de educação física, de nunca ter participado das atividades físicas, esses já têm uma menor probabilidade, mas ainda é possível uma busca e buscar por atividades que sejam mais interessantes, né, que vocês gostem de fazer. Não adianta uma pessoa que sempre teve tendência a gostar de academia, por exemplo, ou de alguma atividade física como dança, tentar gostar de outra atividade que não faça sentido para ela. Então é importante que cada um busque aí o que faz sentido para si mesmo. E o próprio emprego, né? Como eu estava falando, né? Viabilizar políticas públicas que possam reduzir cargas de trabalho, ou que possam incluir a prática de atividade física no contexto profissional, talvez sejam possibilidades aí de pelo menos mudar um pouquinho essa realidade dos 45% das pessoas que não estão praticando nenhuma atividade física. E como fica, né, entre os homens e mulheres? Como que as práticas acontecem? A gente vê que os homens, dentro das caminhadas, eles gostam menos da caminhada do que as mulheres, mas estão bem equilibrados aí com 62% e 67%. As academias vêm sendo mais frequentadas pelas mulheres do que pelos homens, e olha que interessante, né? Essa mudança. Andar de bicicleta, os homens estão praticando mais que as mulheres. A corrida, os homens também, mais que as mulheres. Nadar, os homens também na frente das mulheres. Os esportes, como futebol, vôlei, já são mais realizados pelas mulheres. É claro que aí a gente teria que fazer uma avaliação de cada um dos esportes, né? Provavelmente futebol homens pratiquem mais, mas as mulheres estão em maior quantidade. E alguns esportes, né? Outros esportes individuais, as mulheres estão dominando também. Então, aí vamos tentar entrar nessa porcentagem, quem não está fazendo nenhuma atividade física, buscar dentre as variadas possibilidades de exercícios e atividades físicas, buscar aí o que faz mais sentido para você. E por que a gente, né, quais são as razões para a gente se exercitar? As pessoas buscam aí, geralmente, se exercitar para ter o controle de peso, em primeiro lugar, para ter a redução dos riscos de doença, né, pela redução do estresse e de depressão, pela satisfação e pela socialização. Às vezes ir à academia, ir a ambientes de atividade física e exercício físico é importante para que essas pessoas se socializem, né? Uma socialização diferenciada daquela do trabalho.
e para a própria elevação da autoestima. Claro que você controlando o peso, se sentindo mais animado, mais feliz, né, com maior energia, provavelmente você vai ter essa elevação aí da autoestima. E por que as pessoas não se exercitam? Primeiro, pela falta de tempo. Segundo, pela falta de energia, o cansaço, o estresse que vai sendo retirado, né, por conta do trabalho, acaba não tendo, né, acaba gerando uma maior fadiga e a pessoa não consegue realmente se manter na atividade física. Pena, porque se ela começasse e tivesse uma frequência maior de atividade física, muito provavelmente essa falta de energia iria sendo superada. E a falta de motivação, que acredito eu que seja uma das coisas que mais deixam as pessoas sedentárias, que não permite que as pessoas tomem uma iniciativa e vá à prática e tente buscar práticas que façam sentido. O exercício físico, quando a gente, né, estabelece aí uma vida de atividade de exercício físico, ele vai trazer alguns efeitos. O efeito agudo, que são aqueles imediatos, né, que vão surgir aí diante de uma única sessão, sei lá, de corrida, 30 minutos de corrida, vão trazer alguns efeitos imediatos e agudos que provavelmente vão ser mais temporários, dependendo da pessoa, pode ficar por mais tempo, mas acabam se perdendo, né, rapidamente. Quando a gente tem os exercícios, né, quando a gente faz com maior frequência esses exercícios físicos, a gente vai conquistando efeitos mais crônicos, que é essa somatória dos efeitos agudos que vai proporcionando uma melhoria a longo prazo, que vai ficando e permanecendo muito mais. Como é o caso do slide anterior, quando a gente falou sobre a falta de energia, né? Quando a pessoa começa a desenvolver sua aptidão física, muito provavelmente ela vai conquistando uma maior energia e vai tendo essa maior aptidão física, vai proporcionando essa melhora e esse efeito crônico no organismo por mais tempo. E a relação de causa e efeito não está estabelecida, então a prática regular está associada com a redução da ansiedade, da depressão e a melhora do humor. Então a gente consegue visualizar que também, né, além do bem-estar físico, do bem-estar social que o exercício físico proporciona, nós temos também aí essa melhora em relação à ansiedade, à depressão e o próprio humor. Bom, a OMS ela indicou que, né, no ano de 2020, ou seja, ano passado, a depressão seria a segunda causa de morte e incapacidade. Então, nós sabemos que hoje, com certeza, ela já está como uma das principais causas de morte, seja por suicídio, seja por a falta mesmo de vontade de viver e, consequentemente, vai somatizando outros tipos de doença. Então, isso já é uma realidade. Já estamos em 2021 e essa já é a nossa realidade. O exercício físico, ele vai trazer os efeitos positivos sobre a melhora dos sentimentos de bem-estar psicológico e vai trazer, então, essa redução da ansiedade, da depressão e vai elevar o humor. Mas lembrando, né, que no decorrer da vida, com os nossos altos e baixos, com as nossas dificuldades, com as nossas alegrias, com as nossas frustrações, todos estamos suscetíveis a transtornos mentais. Transtornos mentais, depressão, ansiedade, crises de pânico, tudo isso pode fazer parte da nossa vida. Então é importante que a gente adquira atividades que tragam bem-estar, que tragam qualidade de vida, adquiram essas possibilidades para que a gente possa lidar melhor, né, com o contexto, com o mundo contemporâneo de produtividade e tudo mais que a gente vem vivenciando e consiga lidar melhor no futuro com essa possibilidade de realmente adquirirmos algum transtorno mental, tá? Bom, a aptidão física, né, essa potência aeróbica máxima.
Sempre quando a gente fala de aptidão física, a gente está falando aí desse máximo de volume de oxigênio, que é a capacidade que o nosso corpo tem de absorver o oxigênio que vai atuar nas nossas capacidades aí. Quanto que ele vai, né? Quanto o nosso organismo consegue consumir de oxigênio, que é traçado como VO2 máximo, que se caracteriza pela integração do organismo captar, transportar e utilizar esse oxigênio. Vai se relacionar então com a aptidão física, com o nosso condicionamento físico. Quanto mais a gente conseguir captar esse oxigênio, melhoras ocorrem em todo o nosso corpo, oxigenando o cérebro, oxigenando pulmão, todos os nossos órgãos internos que podem se alimentar aí desse oxigênio para a gente poder lidar e melhorar cada vez mais nosso condicionamento físico. Eu não estou falando aqui, como está lá embaixo, cuidado, alta performance pode não estar associada à saúde. Eu não estou falando que aptidão física e condicionamento físico é algo relacionado com grandes esportistas e com a alta performance. Não é por esse lado que eu estou indicando. A gente indica, né, enquanto professor de educação física, o próprio médico, os fisioterapeutas, as pessoas que estão mais envolvidas com a área da saúde, indica-se atividade física, não para alta performance, mas realmente para manter o organismo saudável, para manter esse consumo de oxigênio adequado, para manter esse condicionamento físico num limiar que seja interessante para cada corpo, para cada estrutura corporal e para cada indivíduo, né? E para o que cada indivíduo deseja do seu corpo, deseja da sua capacidade física, deseja em relação à sua energia e falta de energia, enfim. Então, a gente indica, né, ter aptidão física, não enquanto uma alta performance, mesmo porque a gente sabe que muitos atletas, por mais que sejam saudáveis e que pareçam saudáveis, geralmente possuem grandes lesões, muitos problemas com joelho, dependendo do seu esporte, né, da sua prática esportiva. Então é importante a gente estabelecer, né, vida saudável, aptidão física, condicionamento físico, não relacionado ao esporte de alto rendimento. Não se trata então do condicionamento socialmente pré-determinado. O que isso quer dizer? Quer dizer que esteticamente, a sociedade forma conceitos, determinam conceitos que, teoricamente, todos devemos seguir, né? Mas é claro que a gente não precisa ter um ideal de corpo como ele aparece na televisão, em modelos e tal. A gente precisa ter um ideal de corpo do que é bom para nós mesmos em termos de qualidade de vida, de bem-estar, de autoestima, de sentir-se bem. Né? Não é porque um é mais gordinho, o outro é mais magrinho, que isso vai determinar o quanto você tem ou não de aptidão física. É claro que pessoas que são mais obesas têm maiores dificuldades de iniciar as atividades físicas, têm maior dificuldade em relação ao seu corpo, mas, por outro lado, existem pessoas que, né, se sentem muito bem tendo uma estrutura física um pouco maior e sem problema algum. Lidam muito bem com isso e até gostam de como são. Então eu acho que cada um aqui precisa aceitar-se e buscar o melhor para a sua vida individualmente, para quem você é. Né? Sem ficar com essa neura de que a gente precisa ter um corpo perfeito, se é que existe esse corpo perfeito, né? E o tal do tanquinho, o tal da barriga zero, enfim, são corpos pré-determinados socialmente que talvez acabe adoecendo mais ainda as cabeças, né, das pessoas em busca desse modelo ideal que não existe, né? Que não precisa existir, pelo menos não precisaria existir. Eu trouxe aí um cálculo, né, sobre a frequência cardíaca máxima, mas não cabe aqui a gente estar falando sobre isso. Só o que é interessante e importante analisar que geralmente quando você tem um profissional que vai estar atuando junto com você, né, mostrando os melhores exercícios para o seu corpo, para o que você, né, gostaria de
realizar, né, qual o seu objetivo em relação ao exercício físico que você vai realizar, é importante ter um profissional que esteja lá buscando, né, a melhor intensidade de esforço, te auxiliando, pelo menos no início das atividades, né, do seu exercício físico. E com o tempo, é claro que você vai buscando uma certa autonomia e vai tendo autonomia realmente para você manter o seu equilíbrio, sua vida saudável. Então, mas realmente é muito importante ter um certo controle, um início aí como profissional. Não que as atividades físicas elas não precisam, né, de um profissional. Você pode estar caminhando, pode estar se exercitando, sem a necessidade, por exemplo, de estar pagando alguém, né, para fazer essa atividade. Já é um bom começo, né, se exercitar mesmo sem esse auxílio, mas com um profissional é importante para você identificar suas dificuldades, né, como que está esse início, buscar também alguns exames médicos para ver se essa parte cardiovascular está propícia a receber atividade física. Então, sempre também está aí buscando essa equipe multidisciplinar, né, para poder estar atuando em relação ao início da sua vida saudável. Bom, voltando então aí para a questão da saúde mental, essa questão do cérebro, essa questão de como lidar com o mundo de hoje, eu trago então a ansiedade, né? Ela tem a gente dentro da psicologia do esporte a gente tem essas duas divisões, que é uma ansiedade de traço, né? Que é o medo, as situações que julga ameaçadora. Então essa tende a ser mais enraizado, tá dentro aí da sua própria personalidade, ela pode surgir enquanto um transtorno, dependendo de como essa vida e essa ansiedade anda conturbada, né? E a ansiedade de estado, que é aquele estado emocional temporário, o não dormir antes de uma grande viagem, né? A ansiedade que se tem de realizar uma palestra, a ansiedade que se tem, né, de falar em público. Todas essas são ansiedades que vão surgindo, né? E tem esse estado emocional temporário que depois passa, vai, vem e volta. É uma ansiedade que a gente fala que até saudável, né? Que faz a gente se movimentar, faz a gente fazer as coisas, alcançar as coisas por meio dela. E claro, vai ter sentimentos de tensão e de apreensão, mas o que a gente precisa mesmo é ficar mais atento a essa ansiedade de traço, né? Primeiro. E como que o exercício físico vai atuar nessa redução da ansiedade? Olha lá, né? Nos efeitos crônicos, os programas de 2 a 4 meses, com 2 a 4 sessões de exercícios por semana, vão atuar aí de uma maneira. São exercícios que vão dar essa capacidade de efeitos mais crônicos, ou seja, que vai manter por mais tempo. Então, vendo aí, então, né? Programas de 2 a 4 meses. 2 a 4 sessões por semana já vão indicar efeitos mais crônicos na pessoa. Então, olha como é importante, pelo menos 2 vezes por semana, estar realizando uma certa, né, com uma certa frequência atividade física. Os efeitos agudos, eles têm se focalizado na redução da ansiedade de estado. Então, aquelas pessoas que têm uma certa ansiedade em falar em público, uma viagem, alguma coisa que está para acontecer, manter um contexto de atividade física um pouco antes já vai aliviar essa ansiedade, vai ajudar a lidar melhor com ela. Bom, os exercícios aeróbicos que vão estar atuando com a frequência cardíaca aí de 30% a 70% dessa frequência máxima, traz aí um resultado da ansiedade de estado mais baixa, né? Vai gerando maior tranquilidade, né? Então, é importante também, quando eu falei sobre o professor de educação física ou um profissional do lado, para estar mensurando, tentando equilibrar aí qual o melhor exercício, né, e qual a sua frequência cardíaca interessante para o objetivo que você tem em relação à atividade, ao exercício físico. Exercícios de intensidade moderada até 30 minutos está relacionado com maiores efeitos.
Então, se a gente fizer uma atividade não muito leve, mas também não muito forte, moderada, essa atividade em 30 minutos por dia vai fazer com que você tenha melhores e maiores efeitos. 30 minutos por dia. 30 minutos a gente fica na frente do celular, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Então, infelizmente, a gente está esquecendo que é possível deixar um pouquinho as redes sociais e, né, em 30 minutos realizar um pouquinho aí da atividade física por dia. Quanto tempo dura o efeito tranquilizador do exercício? Então, nessa ansiedade de estado que a gente tinha falado, que era aquela ansiedade mais do dia, né, que a gente está mais acostumado, que não faz tanto parte da nossa personalidade, ela foi reduzida por 24 horas após o exercício. Então, aquela pessoa que está ansiosa por uma grande viagem que está chegando, tem essa ansiedade reduzida aí por 24 horas. Você pode ficar mais tranquilo, dormir bem, dormir melhor, lidar melhor com essas questões. E na depressão, como que funciona, né? Então, o exercício físico, ele é tão efetivo quanto a psicoterapia. E aí eu brinco com as duas áreas, né, gente? Olha o quanto é importante, né? Imagina quem já consegue atrelar o exercício físico com a psicoterapia. Com certeza vai conseguir ter uma redução muito maior, né, nos efeitos aí da sua depressão e da própria ansiedade. O exercício físico vai produzir maiores efeitos antidepressivos quando o programa de treinamento tem pelo menos 9 semanas de duração. Então, é claro, se eu tenho depressão e comecei a realizar atividade física ou exercício físico, muito provavelmente em uma semana, 2 semanas, a gente não vai ter tantos resultados, né? E isso também vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Mas é importante, então, estar atento aí, que geralmente esses resultados vão aparecer aí com pelo menos 9 semanas, tá? Os exercícios, eles tanto aeróbicos como anaeróbicos, estão associados com a redução da depressão. O que é anaeróbico, né? São aqueles exercícios que requer maior oxigenação, que são muito mais com muito mais carga, tá? Muito mais rápidos, muito mais cansativos. E aeróbicos são aqueles que a gente cansa, tem a elevação da frequência cardíaca, mas que a gente consegue se manter por mais tempo. Vamos supor um trote, né? Um trotinho, que é diferente de uma corrida muito mais rápida. Então, o anaeróbico seria essa corrida rápida e o trote seria esse aeróbico aí. Então, mais uma vez, volto a falar em relação ao profissional, é importante ter um profissional para você estabelecer qual a sua frequência cardíaca, como você vai lidar com esse tipo de exercício. A redução da depressão após exercício não depende do nível de condicionamento. Então, se eu sou uma pessoa sedentária que comecei a fazer atividade física, ou sou uma pessoa que estou há muito tempo, isso não depende do condicionamento de cada um de nós. Fazer atividade física, você já tem alguns efeitos de bem-estar, como a gente viu lá na primeira sessão, né? Já tem alguns efeitos de bem-estar que podem atuar aí na redução de depressão. Então, independente se você nunca fez ou se você sempre fez, essa atuação aí na redução da depressão vai acontecer, né? Só que precisa fazer, precisa estar apto aí a dar o primeiro passo e começar. E nos estados de humor? Quando a gente fala de estados de humor, nós falamos de 6 dimensões, né? Quando a gente está muito tenso em relação à questão musculoesquelética, então mesmo a tensão da preocupação, a própria depressão, que é aquele estado emocional de desânimo, a tristeza, as frustrações, as infelicidades, a raiva, quando a gente está muito cansado, que a gente apresenta, né, determinados comportamentos de hostilidade em relação aos outros, então também é uma forma de demonstrar o seu humor. Eu vou pular tá? No vigor eu vou falar fadiga. A fadiga, que é um estado de cansaço com baixa energia, muito presente em pessoas que têm burnout, que é uma doença aí atrelada ao trabalho, ao contexto de trabalho, altas cargas de trabalho, tá?
a confusão, que é o estado mesmo de atordoamento, as instabilidades de emoções, que você, de repente, uma hora tá muito feliz e de repente já fica com muita raiva, né, transbordando aí as emoções por conta do próprio estresse. E aí eu volto ali no vigor, porque é a única dimensão que vai trazer um estado positivo, né, que seria o estado de energia, um vigor físico, né, um estado de humor alegre, vai trazer aí por meio do vigor. Então, os estudos, eles mostram, né, que o exercício aeróbico ou anaeróbico, eles podem ser efetivos aí em todas essas dimensões, tensão, depressão, a raiva, manter esse vigor, diminuir essa fadiga, diminuir essa confusão. Os exercícios caracterizados por respiração abdominal rítmica são interessantes para o estado de humor. Ausência relativa de competição interpessoal, né, que vai aumentar aí o bem-estar psicológico. Então é importante que a gente não tenha tanta competição diante da atividade física, do exercício físico que a gente vai realizar. Às vezes, dependendo das academias, dos locais que vocês praticam a atividade física, é importante também entender o contexto desse local, como são as pessoas, se elas lidam muito com competitividade, quem consegue perder mais peso, quem consegue ganhar mais massa, quem consegue se alimentar melhor. Então, talvez essas características de competição não sejam tão interessantes. Atividades fechadas e previsíveis, né, que vão permitir planejar os movimentos e eventos inesperados que são improváveis. Então, buscar aí uma maior criatividade nas atividades. Movimentos rítmicos e repetitivos, que vai encorajar aí o pensamento introspectivo ou criativo. Então, né, como eu falei, às vezes fica muito cansativo realizar a mesma atividade todos os dias, talvez mesclar com uma caminhada, um outro dia uma bicicleta, um outro dia ir para academia, tentar mesclar essas atividades seja interessante para determinadas pessoas, outras nem tanto, mas no caso do estado de humor aí, coloca-se, né, que é importante estar diversificando. Duração, intensidade e frequência, né? Então, a duração que seja no mínimo 20 minutos, que tenha uma intensidade pelo menos moderada e que seja feita de 2 a 3 vezes por semana, para poder estar movimentando essa questão dos estados de humor. E que tenha prazer, né? Esse exercício precisa ser agradável. Quando que ele é agradável? Só quando ele faz sentido, né? Que é legal, que é gostoso. Não adianta fazer academia se você não gosta do contexto da academia. Não adianta andar de bicicleta, comprar uma bicicleta maravilhosa se você não gosta do contexto da bicicleta. Então, é preciso buscar atividades que façam sentido. E aí eu trago para vocês as recomendações, né, para manutenção da saúde e diminuição da probabilidade de doenças crônicas, como as doenças cardíacas, a própria depressão e a ansiedade. Então, a American College, que é uma universidade de medicina, né, do esporte, ela traz que todos os adultos entre 18 e 65 anos devem, no mínimo, né, realizar no mínimo 30 minutos de atividade física moderada em 5 dias por semana, ou 20 minutos de atividade aeróbica vigorosa, um pouco mais forte, em 3 dias ou mais por semana. Já a OMS, né, a World Health Organization, né, a Organização Mundial de Saúde, ela vai recomendar que pessoas de 18 a 64 anos pratiquem atividade física aeróbica de intensidade moderada por pelo menos 150 minutos por semana, que vai dar os 30 minutos ali que a American College coloca. Ou 75 minutos de atividade aeróbica vigorosa por semana, uma atividade mais forte, que vai gerar também mais ou menos os 20 minutos ali de atividade aeróbica vigorosa, né? Por 3 dias, pelo menos, por semana. Ou então uma combinação das duas, né? A atividade aeróbica, lembrando que é importante também adequar aí a atividades que exijam força muscular, beleza? São recomendações importantes e interessantes para o nosso corpo. 30 minutos por dia ou 20 minutos por dia, que seja um pouco mais intensa, um pouco mais vigorosa e que vão fazer a diferença na vida de cada um de nós. E agora, quem vai pretender, né? Quem pretende aí investir no exercício físico?
Estima-se que essa mudança de hábito ela só vai acontecer efetivamente após 5 anos de prática regular de exercício físico. Então, se você começar hoje, tem aquela lei, né, dos 21 dias. Não, não são só 21 dias que vão fazer você permanecer na atividade física. Os 21 dias ajudam enquanto técnica para iniciar. Mas a gente acredita, né, os estudos indicam que as pessoas elas permanecem mais na atividade física, no exercício físico, depois que elas tiverem um hábito de pelo menos 5 anos de prática. Então, vamos embora buscar esses 5 anos para se manter para o resto da vida. É preciso força de vontade, buscar atividades que façam se sentir à vontade, que vocês gostam. Então, o importante é a direção, não a velocidade. É começar pelo menos com uns 20 minutinhos a cada 3 dias por semana, 30 minutinhos a cada 3 dias por semana, e aí aumentando um pouquinho esse ritmo de acordo com sua realidade, com o seu dia a dia. Além da atividade física, a gente tem que compreender também o para além dela, né? Além da atividade física em si, que com certeza vai estar auxiliando, né? Como eu mostrei nos estudos aí, auxiliando na nossa saúde física e mental, o corpo integralmente. Nós temos outras possibilidades para trabalhar a nossa mente, para trabalhar o nosso cérebro. No caso, a meditação, tá? Que pode ser guiada, no caso aí a moça está fazendo uma meditação guiada. Elevar os pensamentos, excluir esses pensamentos negativos que possam surgir, são possibilidades aí para estar trabalhando o nosso cérebro também. Bom, além disso, né, da questão da meditação, de elevar a mente, nós temos também as possibilidades que a música nos traz, ou seja, ouvir música no sentido de compreender as letras, de buscar músicas mais aprofundadas, né? Tanto na sua técnica musical também é importante, estudar música, aprender algum instrumento musical, tudo isso faz com que o cérebro se desenvolva e é muito importante aí, então, para essa saúde, né, do cérebro. Estudar uma outra língua também vai influenciar, assim como a música vai trabalhar e ajudar, né, na construção de novas sinapses, na reprogramação do cérebro. Então é importante aí também atrelar uma nova língua ao nosso contexto, né, de estudos. Aprender algo novo todos os dias, uma nova palavra, né? Exercitar esse cérebro com novas possibilidades de aprendizado, novas informações, modos de fazer coisas de modos diferentes, tá? Por exemplo, aí, né, a leitura em ponta cabeça não é fácil, mas estimular por 5 minutos por dia, ou, né, uma vez na semana, é importante, interessante, justamente para trabalhar esse cérebro que muitas vezes fica cansado, né, alienado dentro das redes sociais, nas próprias telas, né, na televisão, nos computadores, enfim. Incluir a tal da ginástica cerebral, né, na nossa rotina. Então, o cérebro ele pode ser exercitado em passos simples durante o dia a dia, né, com exercícios que geralmente proporcionam surpresas ao cérebro, que vai exigir dele métodos diferentes de análise e realização de atividades diferentes. Então, com propostas aí para estimular, né, o raciocínio lógico, analítico, a gente tem as palavras cruzadas, o próprio xadrez, o joguinho dos 7 erros, como eu coloquei aqui, né, como falo, quebra-cabeça, né, geralmente buscar aí quebra-cabeças mais difíceis, com mais peças, ou as palavras-chave, as palavras cruzadas que você vai completando e vai pensando, né, em relação a elas, as cruzadinhas, enfim. São muitas possibilidades que a própria internet oferece que a gente pode estar trabalhando o cérebro e adquirindo novos conhecimentos.
Procurar usar a mão oposta àquela que a gente está acostumado. Tudo a gente, né? No meu caso, tudo eu faço com a mão direita. Tentar trabalhar a mão esquerda para você estar também trabalhando os outros lados do cérebro. Trocar de lugar alguns objetos, como o caso aí do relógio, colocar do lado direito, a gente está acostumado a usar do lado esquerdo, tentar tirar coisas de casa de um lugar para você se acostumar com objetos em outros lugares, né? Isso tudo são estimulações que a gente vai tendo para sair daquele modo automático que o nosso cérebro está acostumado. O banho de olhos fechados, identificando onde está o shampoo, onde está o condicionador, o sabonete, enfim, também vai ajudar a ativar o cérebro, ativar um pouquinho, tirar um pouquinho você daquela rotina, né? Tomar banho geralmente é algo mais automático, assim como dirigir. Como a gente não pode fechar os olhos para dirigir, para tomar banho é possível. Então, né, atividades que a gente tem muito aí no automático, tentar mudar um pouquinho as concepções dessas atividades para a gente poder estar trabalhando esse automático do cérebro. Fazer cálculos manuais, né? Quando foi a última vez que a gente realizou uma conta que não fosse pela calculadora, né? Então, tentar realizar aí cálculos manuais, tentar resolver a continha com lápis e papel. Como eu falei sobre o dirigir, algo automático, mas a gente pode, não precisa fechar os olhos, mas a gente pode mudar os trajetos, né? Eu preciso chegar da minha casa até a escola onde eu dou aula. Qual é o trajeto que eu faço todos os dias? Tentar diversificar esse trajeto, mudar, ir por outro lado, por outro caminho, para poder também trabalhar essa questão aí cerebral e esses automatismos que a gente tem, né, do dia a dia. O hábito de leitura é muito importante, né? Quem não tem hábito de leitura, pelo menos buscar ler 2 páginas, 1 página por dia, vai estar ativando o cérebro, vai estar ativando a criatividade, vai estar exercitando, né, as possibilidades de imaginação que o cérebro, né, indica. Então, é importante estar estimulando aí com a leitura. Tentar andar de costas, você vai estar estimulando também não só as questões do próprio cérebro, que vai estar mandando sinais aí para você fazer essa atividade diferenciada, mas também os movimentos, exercitando, né, de uma maneira diferente esse cérebro e esses movimentos. Quando eu falo andar de costas, é proporcionar ao nosso corpo outros tipos de movimento. O ideal seria buscar uma atividade física como dança, né, uma ginástica, coisas que você possa estimular o cérebro a partir também do movimento, mas o caminhar de costas já é uma possibilidade do dia a dia aí, né, de fazer em casa e de uma forma mais acessível. E aí? Né, eu deixo para vocês então essa pergunta: você já se exercitou hoje, né? Exercitou seu cérebro, seu corpo hoje? Né? Se sim, que ótimo. Se não, se foi só o corpo, vamos buscar também trabalhar o cérebro. Se for o cérebro apenas, vamos buscar trabalhar o corpo, num contexto geral, né? Nessa forma integral de ver o nosso corpo. Lembrando que muitas atividades físicas também, a maioria, né, acho que todas, oferecem também, além dessa oxigenação, oferecem também possibilidades de memorizar, né? Quando você vai fazer uma atividade física na própria academia, quais são os trajetos, né? Quais são os aparelhos que você vai realizar naquele dia. Geralmente a gente memoriza para ficar fazendo todas as séries. Quando a gente vai fazer uma atividade de dança ou de ginástica, quais são os passos, quais são as sequências, né, de se realizar ali. Então também você está estimulando esse cérebro por meio da dança. Enfim, a caminhada é um pouco menos, mas ao mesmo tempo, quando você caminha, você está exercitando o cérebro, pensando em algumas coisas, e é importante aí, nesses momentos de caminhada, de corrida, elevar os pensamentos, tentar buscar pensamentos mais positivos do que aqueles que declinam, né? Ficar mais atento ao seu contexto, não só físico, mas o mental também, ok? Eu agradeço. Essas foram as referências que eu utilizei. Fica aí, né? Dá uma pausa no vídeo para vocês marcarem e poderem se aprofundar. E eu agradeço aí mais uma vez pela oportunidade. Espero que essa palestra
não tão voltada para o contexto neuropsicológico, mas voltada aí para um contexto, claro, né, que a gente está falando um pouco de saúde, mas um contexto de saúde integral, não só saúde física, não só saúde mental, mas na busca aí por pensar as nossas práticas de dia a dia e tentar colocar pelo menos 20 minutinhos da nossa vida, né, do nosso dia aí, um pouquinho de atividade física, um pouquinho de atividade para o cérebro, para nossa mente, tá bom? Mais uma vez agradeço e até a próxima. Tchau, tchau.